Bom dia, amados irmãos. Hoje é dia 27 de agosto do ano da graça de 2020, é quinta-feira. Os dias têm nascido um pouco cinzentos, daí também tenho optado por termos estes minutos dentro de portas. As manhãs não têm começado com um ambiente muito agradável, até um pouco fresco, mas recebemos também isso como graça do Pai, sabendo que em tudo Ele tem propósitos e sabendo que em tudo Ele se manifesta também. Amados, vamos continuar a digerir o texto que o Senhor trouxe aos nossos corações no passado domingo e todo este ambiente que encontramos na experiência de Abraão e no facto de Abraão, apesar de ter recebido uma mensagem clara, uma descrição clara, juntamente com o seu chamado, ter recebido de facto esta descrição clara da missão que Deus tinha para ele, com os diversos aspectos que passava por mudanças de casa, de terra, implicações com a sua família, com o seu futuro. Apesar de Abraão ter de facto ouvido e recebido da parte do Senhor toda essa informação, como lembramos, Abraão não esperou o tempo de Deus e nem confiou nos métodos de Deus. E a certa altura toma uma decisão no seu tempo e de acordo com o seu plano, e resultado dessa sua intervenção nasceu Ismael, quando de facto o projeto de Deus era um projeto que se veio a manifestar 15 anos mais tarde com Isaac, ele sim, filho da promessa, e manifestação clara, muito clara, do poder e da soberania de Deus. Partilhávamos no domingo alguns aspectos, se é que podemos listar, creio que sim, que podemos listar alguns princípios, algumas orientações, algumas determinações que precisamos ter no nosso coração para que nós, que tantas vezes fazemos o mesmo que Abraão, não o façamos. Porque é óbvio, e se há uma coisa que esta história e que este relato da vida de Abraão nos registra, é que estas nossas intervenções fora do tempo de Deus e fora do modelo e do propósito de Deus trazem sempre más consequências e dificuldades para a nossa vida. O que precisamos sempre de fazer é fazer a vontade de Deus, no tempo de Deus e no modelo de Deus. E esse é um grande desafio. É um grande desafio. E então lembramos ontem já que precisamos de estar muito conscientes da missão. Para o que é que o Senhor nos chamou? Quando somos chamados e tocados pelo amor de Jesus Cristo, para o que é que somos chamados? Normalmente olhamos para esse momento como o momento da salvação. Nós somos salvos. Sim, mas a salvação em si não é tudo, não é tudo, porque o impacto desta experiência na nossa vida é muito mais importante e impactante do que somente termos a noção que agora a nossa vida está salva e está nas mãos de Deus. Não, é porque Deus inclui nesse processo a nossa intervenção nos seus planos. E por isso há uma missão, chamamos a missão de Deus. Esta missão de Deus, todos nós a recebemos. Temos pensado nessa perspectiva durante este ano de sermos sal e luz. E, portanto, estamos muito conscientes para o que é que o Senhor nos chamou. Chamou-nos para a salvação, mas chamou-nos também para nos incluir no seu plano. Estando conscientes disso ou melhor, para estarmos conscientes disso, diria eu, precisamos muito, muito, muito de ouvir o Senhor. Não só no momento inicial, mas ao longo da nossa vida. Um dos aspectos interessantes que nós vemos na vida de Abraão é que logo naqueles
primeiros tempos, há uma proximidade. Deus estava a comunicar, estava muito próximo de Abraão, em cada momento, em cada passo. Abraão estava a responder também em adoração, em proximidade com Deus. Havia essa proximidade. Há uma necessidade intrínseca de que, para cumprirmos os planos de Deus, haja esta intimidade. Precisamos desta intimidade com o Pai. Precisamos de o ouvir, precisamos de falar com Ele. Isso é evidente na vida do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele, como Filho de Deus, manteve a sua relação com o Pai, a sua proximidade com o Pai. Mas depois vemos outros exemplos, tantos outros exemplos. O apóstolo Paulo é também uma evidência disso. Ouvir Deus, experimentar a intimidade de Deus, com Deus, é algo essencial para que nós não caiamos no erro de procurar fazer a vontade de Deus no nosso tempo e à nossa maneira. Depois, precisamos de confiar. Deus tem o plano. Deus tem um plano e o plano de Deus é maravilhoso. Amados, Deus decidiu que não iria arrombar portas dos nossos corações. Uma das coisas que nos custa muito em tudo isto, tantas vezes, é, por exemplo, lidar com uma realidade, que é a realidade dos nossos familiares e amigos que não conhecem o Evangelho. Essa é uma experiência difícil porque nos leva a, tantas vezes, creio que todos nós estamos envolvidos nesse processo de buscar, de clamar ao Senhor pela salvação deles. Deus não vai arrombar portas de coração nenhum. E tantas vezes isso é uma coisa que nos custa. E por isso, muitas vezes, também no que diz respeito, por exemplo, a essa circunstância, queremos fazer as coisas no nosso tempo e à nossa maneira. Mas só mesmo o Espírito do Senhor vai tocar, transformar corações, e só mesmo corações tocados, reconhecendo esse amor de Cristo, se vão abrir para que o Senhor possa entrar e transformar essas vidas. Isto remete-nos então para esta confiança. Temos que confiar que é Deus que faz esse trabalho e que Deus ama muito mais essas pessoas do que nós. Mas Ele aguarda. É a nossa função, nossa participação na missão, por exemplo, nesse processo, viver ao lado desses nossos queridos, evidenciando as bênçãos maravilhosas de sermos filhos de Deus, dos benefícios maravilhosos desta caminhada. Mas Deus tem de facto planos. E estou a falar deste aspecto, mas há tantos outros que não têm, obviamente, o mesmo impacto na vida de outras pessoas, têm a ver com circunstâncias da nossa vida, no que diz respeito à missão. Amado, é sempre pensar numa missão. Porque tantas vezes nós dividimos a nossa vida. Não, uma coisa é a minha vida profissional, é a minha vida familiar, outra coisa é a missão. Não. Tudo é missão. O meu novo emprego tem a ver com a missão. A minha família tem a ver com a missão. Amados, se eu decido comprar alguma coisa, não vamos vulgarizar as coisas, mas se eu decido comprar alguma coisa, eu tenho que questionar se essa compra se enquadra e faz sentido no ambiente da missão, do meu envolvimento com a missão. Lá está, mais uma vez, a intimidade com Deus. Portanto, precisamos de confiar nele. Precisamos ter aquela confiança que Pedro teve quando pôs o pé fora do barco para caminhar sobre as águas. Uma confiança que só pode estar firmada em Cristo, porque tudo o resto é impossível, é instável, não nos dá segurança. Pôr o pé em cima da água não dá segurança a ninguém. No entanto, Pedro pôs e andou sobre as águas. É esse tipo de confiança que nós precisamos de ter. Obviamente que também esse exemplo de Pedro nos ensina que essa confiança tem que estar firmada em Cristo, porque a partir do momento em que nós desviamos a nossa caminhada aos nossos olhos de Cristo, vamos afundar. É Ele que nos sustenta, nada mais. Depois temos que aceitar o tempo de Deus. Oh, meus queridos, como isto é difícil. O tempo de Deus. Esta é daquelas áreas tão desafiantes para a nossa vida. O tempo de Deus. Nós queremos sempre as coisas no nosso tempo. Vivemos então numa época do rápido, do imediato. Tudo é muito rápido. E tantas vezes não temos a paciência, a confiança, a humildade e a sabedoria para esperar o tempo de Deus.
Nesse sentido, vem ao meu coração o texto de Eclesiastes, e Deus, através de Salomão, lembra lá no capítulo 3 que há tempo para tudo. Há tempo para tudo. Deus tem um tempo determinado para todas as coisas na nossa vida. E nós precisamos nos ajustar a esse tempo. E só mesmo nesse tempo que tem um propósito, as coisas irão acontecer de acordo com a vontade de Deus. Mas que desafio este, que desafio este. Amanhã ainda deixamos aqui alguns outros aspectos de coisas que nós precisamos de continuar a considerar para que possamos viver todos os dias de acordo com a vontade de Deus. Entretanto, assimilando e procurando compreender e viver estas realidades na nossa vida, ficamos hoje por aqui, desejando mais uma vez, irmãos, que possamos ter um dia abençoado na intimidade com o Pai, procurando ouvi-lo, procurando em tudo estar próximo dele. Este é um privilégio que o Senhor nos dá. Vamos nos cuidar também, continuar a cuidar-nos em oração, pelos desafios que estamos a viver, pela Igreja, amados, como lidar com circunstâncias, pelos nossos irmãos mais isolados. Sempre fico tão angustiado com essa situação de irmãos que precisam e que estão mais isolados. Vamos nos cuidar e ajudar e sustentar em oração. Que o Senhor então nos dê um dia muito, muito abençoado. E se for da sua vontade, amanhã nos encontraremos aqui mais uma vez. Então um abraço a todos e até amanhã, se os quiser.